Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, do time de marketing do Agenda, e hoje a gente inicia o último dia de palestras do Inteligência Tática. Eu tô aqui hoje com a Daniela Labella, que é diretora de vendas da Log, e ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre como unir boas práticas de liderança e uso da tecnologia para impulsionar resultados comerciais. Seja bem-vinda, Daniela, tudo bom? Tudo bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Daniela, como a Nayara já falou, eu estou há 10 anos na área comercial, hoje eu estou à frente de uma das operações da Log. Para quem não conhece, a Log é uma empresa de tecnologia, uma plataforma online de entrega expressas. Então, nosso objetivo é entregar de tudo para todos, entregar qualquer coisa em qualquer lugar. Hoje eu cuido do time de vendas locais, que são basicamente entregas rápidas, pode ser um documento, uma comida, qualquer coisa. E aí eu vim aqui um pouco falar hoje de como que a gente, unindo as técnicas de liderança, a gente consegue impulsionar os resultados comerciais, que eu acho que é a coisa que é o que todo mundo quer, né? Verdade. Então, como que eu melhoro meus resultados? Eu não bato meta, eu já bato meta, eu preciso fazer mais. Então, todo mundo está sempre querendo fazer mais e buscando formas de fazer mais. Então, hoje a gente tem trilhares, não sei nem se essa palavra existe, trilhares de ferramentas que podem impulsionar os resultados, ajudar eu a prospectar melhor, a vender mais, a me conectar melhor com o meu cliente, a saber o que ele está fazendo, qual que é a usabilidade dele. Mas o que eu vejo hoje a gente tem muita ferramenta e a gente tem uma dificuldade de saber, às vezes, o que eu faço com ela. Então eu vejo muito isso hoje, assim, lá na Log a gente tem um super CRM bem robusto, com milhares de painéis e dashboards, etc. E eu vejo, às vezes, muitos gestores mesmo, ou até executivos de venda, uma manhã inteira olhando um dashboard. Então, assim, eu acho ótimo, a gente tem que analisar todos os dados, tentar entender a fundo o que a gente está fazendo, o que isso está gerando, mas às vezes eu sinto que isso consome mais o tempo, eu não consigo ter uma ação concisa em relação àquilo. Então, a gente tem muita coisa hoje, muita ferramenta, e a gente passa muito tempo preenchendo essa ferramenta e olhando essa ferramenta quando a gente deveria estar olhando, entendendo e agindo. Então, falta hoje muito o terceiro passo, que eu acho que é o agir. Tá bom, eu olhei meu pipeline, eu vi que faltam oportunidades no início do meu funil. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso abrir novas negociações. Então, eu vou fazer ligação, eu vou pra rua, não sei qual que é a estratégia de cada empresa, de acordo com o alinhamento. Mas falta muito essa última etapa. Então, hoje a gente se perde muito nessas ferramentas, né? Então, acho que é muito o papel do gestor hoje, trazer o time, né, para a terra, falar, pessoal, então é isso, a gente já entendeu isso, qual que é o nosso plano de ação. Acho que isso falta muito hoje. Bacana. E o que você acha que são boas práticas na questão da liderança, né, pensando no comportamental, para fazer com que a ferramenta ela seja um plus, né, que não seja todo o centro da operação, mas que seja uma forma só de ajudar mesmo? Exatamente, acho que é um papel essencial do líder fazer isso. Então eu vejo muito isso que você falou e muito o contrário. Então às vezes tem uma super ferramenta que iria ajudar muito, mas o gestor não usa. Por exemplo, o gestor não cobra em cima, então o time também não vai querer usar. Eu já vi times inteiros fazendo venda no Excel, sabe? Assim, olhando o resultado no Excel. Comum, bem comum. E você tem um super CRM que você poderia estar brilhando. Então, acho que é muito o papel do gestor agregar isso e muito treinamento, né? Então, assim, primeiro o gestor tem que usar, ele tem que motivar e ele tem que treinar. Se eu não sei como utilizar, cada vez menos o dia a dia é muito corrido. Então, assim, é muito difícil o vendedor, eu posso falar porque eu comecei há 10 anos atrás como executiva, parar e falar, não, hoje eu vou estudar essa ferramenta aqui, eu vou aprender todos os recursos, que eu vou ficar craque. Não dá, eu preciso vender. Eu tenho minha meta para bater, então eu não vou fazer isso. Então é papel do gestor fazer isso, puxar o time e fazer treinamento contínuo, da ferramenta mesmo, sabe? Não é treinamento assim, eu vou passar agora 25 slides maravilhosos com todos os prints de tela do passo a passo. Não, é treinamento prático. Então isso é o que eu vejo que dá muito resultado em termos de você puxar o time, de você liderar e o gestor ser muito hands-on, tá ali participando. Então tem uma ferramenta XYZ,
eu preciso ir lá e participar. Não posso simplesmente mandar o pessoal ali no treinamento com um time de produto e ficar atrás da minha mesa. Não, eu preciso entender quais são as dificuldades, quais são os gaps, quais são os pontos de melhoria e tá ali com o meu time. Então, só assim o gestor vai conseguir extrair o potencial máximo de cada um. Senão ele não sabe nem para onde ir. Então o time fica perdido, o gestor também, então ele precisa ser super hands-on, tá com o time, participar, ter muita paciência. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não. Isso não tem nada a ver com idade. Às vezes tem vendedores super novos que têm super dificuldade. Então precisa ter muita paciência, muita resiliência, ser muito mão na massa, muito hands-on e fazer muito treinamento. Legal. Bom, você já tem aí 10 anos, né, de experiência, você começou como vendedora. Ao longo da sua trajetória enquanto vendedora, teve algum gestor que se destacou muito justamente por ter essas características ou algum que não tinha nada disso e que você mesma precisou pensar, ok, já que eu não tenho um líder que vai me guiar, eu mesma vou ter que ser proativa nesse processo? Muito, muito. Acho que a área comercial ela muda muito sempre, né? Então eu tive sempre ao longo desses 10 anos muitos gestores, muitos mesmo. De você trocar assim, às vezes a cada semana. Então eu pude assim, aprender muito com alguns e também aprender muito com outros o que eu não gostaria de fazer. Então eu tive, por exemplo, graças a Deus, tive ótimos primeiros gestores, que é super importante, que me guiaram nesse sentido de ter empatia, de ter paciência, de estar junto. E eu tive já outros gestores que às vezes é aquele gestor que fica atrás da mesa. Faz, não importa como, você tem que fazer. Por um lado foi muito bom pra mim, porque é isso que você falou, eu tive que me virar, então aquilo, se eu não sabia como fazer, eu sabia que ele não ia sentar comigo meio período, uma horinha e me ensinar, porque ou ele não tinha tempo, ou ele não queria, às vezes, ou ele não podia, ou era o estilo de liderança dele. Então isso me fez ir muito atrás. Hoje eu vejo que um gestor mais completo é aquele que ele sabe também passar o conhecimento, mas deixar a pessoa também ir buscar sozinha. Então, às vezes eu vejo que foi bom pra mim, que às vezes ter uma mescla de tudo é importante. Claro. Mas foi muito bom, assim, serviu pra eu me moldar também e conseguir ser o que eu gostaria de ser como gestora. Legal. E você falou de perfis de liderança. Hoje, qual que você considera que possa ser um perfil de liderança talvez melhor em termos de tecnologia, assim, quando a gente pensa na transformação digital? Ou um perfil de liderança que às vezes sirva mais para um segmento mais tradicional? Você acha que tem diferenciação nisso ou não? Eu acho que podem ter algumas diferenças de estilo de liderança para tipos de mercado, mas hoje, para o mercado de tecnologia, onde tudo muda muito rápido, não adianta mais eu ter aquela liderança autoritária, que vai funcionar por um momento. No primeiro momento vai funcionar, você vai conseguir seus resultados no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mês. Depois ela já não funciona mais, que o time vai ruir. Então eu acredito muito num estilo de liderança super democrático, onde todo mundo pode falar da opinião e construir junto, porque nesse estilo as pessoas sentem que elas estão realmente participando e fazendo parte do negócio. Não é uma coisa só, então eu tenho que fazer isso. Às vezes a pessoa tem que fazer uma coisa, ela não sabe nem por quê. Então fica muito difícil eu me dedicar, eu ir atrás, eu dar o mais de mim, o melhor de mim, se às vezes eu não vejo um propósito. Então quando o time entende, todo mundo conversa junto, todo mundo sabe a visão da empresa, os valores, como que o meu trabalho vai colaborar para aqueles indicadores, eu posso acessar o meu líder sempre, ele está ali junto comigo, fica muito mais fácil, um ambiente muito mais gostoso de trabalhar e as pessoas realmente vestem a camisa da empresa. E aí é muito ao contrário, você não vai bater meta no primeiro, no segundo, no terceiro mês, porque você vai estar ainda construindo aquela base, etc. Mas depois você vai conseguir um resultado mais consistente. Bacana. E em termos de bater meta, já que a gente falou, e é claro, né? Vendedor, a gente sabe que o foco é muito esse. Você tem alguma boa prática que você colocou no treinamento da sua equipe ou que você, ao longo dos seus anos como vendedora, você teve em termos de outros gestores, nessa questão do foco na meta, mas também não pode ser aquela meta que desafie demais a ponto de desanimar o vendedor, né? Para ter essa consistência mesmo de batimento de meta. Você tem alguma dica para dar, alguma boa prática que você aplicou? Eu acho que primeiro, em relação àquela meta que você falou de ser inatingível, etc., o papel do gestor é
trazer uma meta que esteja alinhada com os objetivos da empresa, mas que ela seja possível, senão já desanima todo mundo e ninguém mais entende o que tá fazendo ali, vira aquele negócio, vamos fazer por fazer, porque a gente não vai chegar. Então ela precisa estar alinhada com o planejamento da empresa e tudo certo, mas ela precisa ser atingível também. Então é um pouco o papel do gestor trazer para cima e brigar um pouco e conseguir trazer uma meta que faça sentido para a empresa e para as pessoas também. Não adianta, não posso agradar só um lado. Em relação a bater meta, eu acredito muito nessa questão, né, de estar junto, de fazer um ambiente gostoso, para todo mundo trabalhar e tá todo mundo podendo se desafiar. Certo. E eu acredito muito, muito, muito em treinamento constante. Então, vendas é constância, volume é constância. Então, a gente brinca que são 9 nãos para um sim. Né? E a gente sabe que é super desafiador. Então, se eu não treinar cada vez mais o meu discurso de vendas, como que eu abordo o meu cliente, que técnicas que eu estou usando, por que eu estou fazendo isso, eu estou ligando sempre para pedir alguma coisa, ou eu estou ligando para mostrar para ele uma outra forma que ele pode usar minha ferramenta, por exemplo, o que eu estou agregando para esse cliente, né? Então, às vezes a gente está tão focado em vender, 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 que a gente não consegue vender. Sim. Então, é engraçado isso, mas eu acredito muito nessa questão de treinamento constante, do vendedor estar sempre pronto. A gente, no dia a dia, na correria, eu vejo às vezes o vendedor ligando, fazendo sempre o mesmo discurso de vendas, às vezes fica tão robotizado, e às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo, ele nem precisaria estar abrindo tanto negócio, por exemplo. Sim. Então, é muito entender realmente o cenário, sentar, ter bastante calma, não adianta ficar nervoso, bitolado, eu preciso entender, saber o que eu tô fazendo e fazer com um propósito. Não adianta só, eu vou lá, eu vou fazer o meu pitch de vendas, eu vou vender, só vender por vender, não vai adiantar. Só aquela pressão de meta, é o que eu falei, vai bater nos primeiros 3 meses, depois vai ruir. Entendi. E acaba ficando complicado porque o próprio cliente, ele já fica com uma resistência maior do vendedor, Ele sente. Parece que é igual ao bicho, assim. Você liga, ele já sente que você tá precisando vender alguma coisa naquele dia. Então, precisa ter muita calma e muito treinamento para você entender, falar, entender o que você tá falando, saber como você vai falar. E pensar que você está ajudando o cliente também. Você não está só vendendo o seu produto, você está ajudando ele também a bater as metas dele na empresa. Né? E no final, não são empresas vendendo para empresas, são pessoas vendendo para pessoas. Então é isso que a gente tem que sempre voltar e colocar na cabeça. Isso foi uma coisa que vários palestrantes aqui bateram na tecla durante a semana, que é B2B. São empresas que fazem negócio, mas são pessoas responsáveis pela empresa que estão fazendo o negócio no final das contas. Então, é importante ter a empatia, como você falou, perceber a necessidade do cliente para também não vender algo que o cliente não precisa, porque isso vai te gerar algo negativo ali no futuro próximo, talvez. Você pode até vender no primeiro momento, mas ou ele não vai depois assinar o contrato, ou ele vai comprar só uma vez, e aí é uma venda que valeu a pena, o CAC, não sei. Então, tem que pensar muito nisso, assim. Em termos de treinamento, você falou que você é muito focado em treinamento, tanto para você quanto para a sua equipe. Quais os tipos de treinamento que você considera os mais importantes? Porque, claro, um treinamento de produto, serviço, ele é essencial. A pessoa precisa saber o que ela está vendendo. Mas indo além um pouco disso, quais tipos de treinamento assim, você considera que sejam realmente efetivos para que a equipe ela consiga impulsionar, né, esses resultados? Exatamente. Então, bom, ferramentas, né, sempre a gente vai ter, é sempre bom a gente estar super atualizado. O que eu gosto muito e que eu acho muito importante, que é muito o que você falou, que todo mundo falou, no final do dia são pessoas vendendo para pessoas. Sim. Então, quando eu vou apresentar o meu produto, meu serviço, seja presencial, online, eu estou me comunicando, então eu preciso saber me comunicar. Então a primeira coisa é comunicação. Então na apresentação, português, a gente vê muita dificuldade ainda das pessoas, às vezes na apresentação, de falar. Então acho muito importante realmente oratória, comunicação, etc. Certo. Isso para o vendedor é essencial. O vendedor ele tem essa mania de não, eu sei o que eu vou fazer, eu vou lá e eu vou vender. Não, você não vai. Então assim, vamos treinar antes, o que você vai fazer, como você vai falar, que técnicas de venda você vai usar. Negociação é super importante. Sim. A gente fala muito pouco de negociação, a gente acha que não, na hora de um jeitinho lá, dá um desconto, a margem aperta.
No final, não dá certo isso. Pode dar certo nas primeiras vendas, que é o que eu falei, aquele negócio de você tirar um pouco dali, colocar ali. No final, quando você olhar a consistência, não vale a pena. Você às vezes teve um custo muito maior do que o que você trouxe para a empresa. Sim. E você trouxe todos os contratos e bateu todas as metas. Para você valeu a pena, para a companhia não. Né? Então, negociação super importante. Comunicação, eu já falei. Gestão de conflitos super importante também com o cliente, bacana. Você entender. A gente fala muito pouco hoje também de inteligência emocional, que entra muito nessa questão da comunicação, então do autoconhecimento. Às vezes o cliente agiu de certa forma, falou alguma coisa, o que eu vou fazer para sair daquela situação? Sim. Então isso precisa de muito autoconhecimento e inteligência emocional. Então a gente fala hoje muito de ferramenta, tem até uma autora que fala isso, que eu gosto muito dela. Ela fala inteligência artificial em tempos de burrice natural. Olha só. A gente está muito ferramentas, etc. Tecnologia, só que a gente pouco mais sabe se comunicar com pessoas, que é o que a gente vai fazer por muito tempo ainda. Pode ser que daqui a pouco a gente vai vender para robôs, ou a gente não vai vender, vai ter alguém vendendo pela gente. Mas no momento vai ainda demorar, são pessoas. Tenho certeza que vai demorar bastante ainda. Então a gente precisa saber como se comunicar, ter inteligência emocional, se autoconhecer, saber como lidar com o outro, como se comunicar, como gerir conflitos. Então eu acho essa parte super importante, que é a parte comportamental, né? Sim. Não tanto a parte analítica, etc. Mas você acha também que, por exemplo, a parte analítica, ela é importante enquanto vendedor? Porque o gestor, ele vai ter que se preocupar com isso de qualquer forma, né? Afinal, esses indicadores são de muita responsabilidade dele também. Sim. Só que ainda existem muitos segmentos que pensam no vendedor só nessa parte do... Ok, você vende, você faz parte de todo o processo, mas a análise... Deixa comigo. Isso, fica de fora. Tá. Eu acho importante, sim. É super importante, na verdade. O gestor nem sempre ele tá ali para te mostrar, então ele vai poder te mostrar, olha, tá vendo aqui, nessa porcentagem, a margem tá tanto, nesse funil aqui, vamos entender o cenário, por que você não vendeu bem esse mês. Mas é papel do executivo de contas, do vendedor, saber analisar o mercado, o que está acontecendo, forças e fraquezas, o que ele fez, o que ele precisa melhorar. Ele precisa ser analítico, sim, hoje, para ser um profissional completo. Então, cada vez mais a gente tem que buscar isso. E é papel do gestor também preparar essa pessoa. Às vezes a pessoa já está ali, não foi você que contratou, você vai ter que desenvolver. Mesmo que você contratou, você achou que ela tinha aquele skill, mas ela não tem. Então, também é papel do líder desenvolver essa parte. Lógico que a pessoa tem que buscar também sozinha, mas o líder é corresponsável. Bacana. Bom, a gente tem também aqui algumas perguntas dos participantes, né? Vamos ver aqui o que eles perguntaram. Vamos lá. Daniela, que ferramentas você considera essenciais para manter bons resultados de venda? Batendo na tecla da tecnologia aqui. Acho que, um bom CRM já resolve muita coisa, né? Então, se você tem um CRM parrudo, bom, que te traga muita informação, você já consegue ter o seu pipeline de venda, gerir sua carteira de cliente, analisar os seus resultados, tomar uma ação, saber para onde você vai. Então, isso já é quase metade do caminho andado. E se você usar bem esse CRM também. Então não adianta, como eu falei, ter um CRM super parrudo e não preencher, não usar, o gestor não cobra em cima, aí eu vou pra reunião, vou mostrar meu pipeline ali no PowerPoint, não faz sentido. Sim. Então também precisa ter um bom uso, um uso bem correto. Então isso já pra mim é 50% do caminho. E outras ferramentas, assim, seria legal se a empresa não tem uma área, por exemplo, de geração de lead, de geração de novos negócios, de BizDev, seria legal ter uma ferramenta de prospecção. Então, hoje a gente também gasta muito tempo prospectando. Sim. E geralmente o bom vendedor, ele não gosta de prospectar. Ou ele prospecta muito mal. Isso acontece bastante. Então, ou ele não gosta, ou ele prospecta muito mal, e aí ele tem um lead pouco qualificado, ele vai perder o tempo dele naquela venda, ele vai sair para uma reunião, ele vai fazer um call, enfim, ele vai perder aquele tempo num lead que não vai gerar muito negócio para a empresa, porque ele não qualificou aquele lead direito. Então, se puder ter uma área de qualificação, uma área de geração de negócios, uma ferramenta que faça isso, hoje a gente tem centenas, cada dia mais, é muito bom também. Eu gosto muito de alguma ferramenta que esteja integrada também com o CRM para atendimento ao cliente. Tá. Né? Então,
um Zendesk, por exemplo, alguma coisa assim. Então, de nada adianta eu ir lá vender se eu não sei o que meu cliente está reclamando ali para o call center, que tickets que ele está abrindo. Então, eu preciso ter todas essas ferramentas de preferência integradas. Eu vejo muito hoje isso na empresa. Então, tem uma ferramenta para prospecção que não alimenta o CRM e um CRM que se comunica com o cliente, mas não alimenta o que o CX, o que o call center está fazendo. Então, aí eu não tenho uma visão 360 também. Então, de nada adianta ter muitas ferramentas e não ter integradas. Sim, se então, eu sou do time de tenha poucas coisas, mas toda a informação compilada junto, todas integradas. Às vezes é super fácil integrar, não precisa de tanto desenvolvimento. Tem vários aplicativos que com plug você já consegue integrar. Então, se eu fosse escolher, seria um CRM, uma ferramenta que faça geração de prospect, de lead e uma ferramenta de atendimento ao cliente. Bacana. É que aí realmente você consegue pegar do tudo. Até óbvio que tem muitas outras, né? Sim, e depende também muito também do segmento, da operação da Exatamente, empresa. De que estágio você tá, se é embrionário, se é inicial, enfim. Como posso fazer para que vendedores mais tradicionais e menos familiarizados com a tecnologia se adaptem ao uso dessas ferramentas? Porque, querendo ou não, ainda muitos segmentos estão para trás. Estão para trás e também não tiveram, não tem toda essa necessidade não tiveram até hoje a necessidade de ter uma tecnologia junto, né? Que já são bem mais antigos. Sim. Mas e aí, o que a gente faz com esses vendedores? Difícil. Mas acho que dá, assim, tudo dá. Eu acho que adaptabilidade é a palavra nova, assim, no século. Todo mundo precisa se adaptar e vai ter, se você ainda não sabe, a tecnologia não chegou até você, vai ter uma hora que vai chegar. E você vai precisar se adaptar. Então, assim, muita resiliência e muito gestor, eu acho, né? Então, o gestor precisa estar ali do lado, participar junto dessa mudança e entender, vender a ideia de como aquilo vai facilitar o dia a dia. Então, o vendedor, às vezes, que está vendendo e está batendo meta, prematuramente, ele não enxerga como aquilo vai alavancar os resultados dele. Ele acha que está batendo meta, ele acha que ele vai, às vezes, perder tempo fazendo uma coisa, preenchendo uma coisa que não vai gerar resultado. Então, se a gente conseguir mostrar na prática como aquilo vai gerar o resultado para ele, ele vai querer fazer. E ele vai se adaptar, então precisa ter muita paciência, muito treinamento também, eu já falei isso várias vezes, mas precisa. Não adianta ir lá, treinar uma vez e achar que... Não, depois ele volta para a mesa e ele não sabe mais fazer mais nada. É muito normal isso. Então, muito treinamento prático e bastante paciência e resiliência. Bacana. Bom, isso já entra um pouquinho na próxima pergunta, que seria qual é a característica, qual é a habilidade que um gestor deve ter justamente para que no momento de adoção de ferramentas, né, ele incentive o time a engajar nessa mudança. Então, aí você já falou... Eu acho que é mais ou menos por aí e vai muito dele estar comprado também com a ideia. Então, se o gestor não acreditou na ferramenta, não comprou, por mais que às vezes ele tente mostrar para o time que vai ser bom, ele não vai conseguir. É um produto que ele não acredita. Exatamente. Né? É o mesmo problema do vendedor vendendo um produto ou um serviço que ele não acredita. Então, ele precisa estar 100% comprado e estar junto com o time. Eu acho que é isso. Ele precisa voltar um pouquinho para trás e ter a habilidade de vender de novo. Sim. Então, se ele conseguir vender, todo mundo vai estar junto. Bacana. Quais são os pilares de uma boa liderança de equipes, na sua opinião e com a sua experiência? Legal. Uma boa liderança, hoje em dia, acho que é um tema que a gente fala pouco, né? Então, se você olhar qualquer curso, MBA, alguma coisa, você vai ver muitas matérias, né? Financeiro, governança, corporativa, administração, vendas, marketing. E às vezes tem uma ou duas matérias que falam sobre liderança ou gestão de pessoas. Então, a gente fala muito pouco disso. E no final do dia, a gente lidar com pessoas, né? Então, são pessoas trazendo resultado para a empresa e a gente pouco fala disso. Na área comercial também, eu vejo muito, assim, o melhor vendedor, você pega o melhor vendedor da tua equipe ou de uma equipe e em 6 meses, 1 ano, ele vira o líder. As empresas fazem muito isso. Então, e nem sempre o melhor vendedor é o melhor gestor. Na verdade, na maioria das vezes, não. Ele é um ótimo vendedor, ele deveria ter uma carreira em Y, ele deveria ser um especialista. Ele não deveria gerir pessoas, né? Na maioria das vezes. Então, a gente pega um vendedor que vende muito bem, coloca ele como líder de uma equipe, achando que ele vai ensinar aquelas pessoas a venderem. E é bem diferente você vender e você ajudar o outro a vender. Claro.
né? Que a gente está falando desses skills de análise, etc. Muitas vezes ele não vai ter e a empresa às vezes não prepara essa pessoa. Então, para mim, um bom líder, ele não precisa ser um bom vendedor. Eu nunca fui, por exemplo, a número 1 de vendas de nenhum time. Então, é muito diferente, são coisas muito diferentes. Então, para mim, um líder, ele tem que ser bem analítico, né? Então, o que eu falei, entender os cenários, saber o que está acontecendo, saber exatamente a missão, a visão da minha empresa, se comunicar muito bem com o time. Então, de nada adianta eu saber tudo da minha empresa e não conseguir passar para o meu time. Eu preciso comunicar eles com clareza, saber passar as coisas para que eles se sintam parte também e estejam contribuindo para aqueles indicadores e que todo mundo esteja alinhado com os objetivos da companhia. Todo mundo saiba por que está ali, né? Não seja uma coisa que eu vou trabalhar hoje das 8 às 6, mas eu não sei o que meu trabalho está tendo impacto lá em cima. Então, ele precisa comunicar com clareza, inserir todo mundo nesse contexto. Empatia, de novo, acho que todo mundo já falou sobre isso. Não assisti as outras palestras ainda, mas vou assistir depois. Mas não adianta só... todo mundo fala isso hoje, né? Empatia não é simpatia. Então, eu construir uma coisa ali com o meu time, eu respeitar a história de cada um, a trajetória de cada um, entender que às vezes o que funciona pra mim não funciona pro outro, o jeito que eu inspiro uma pessoa não é o jeito que eu inspiro outra. A motivação de cada um. Exatamente. Então, também, é muito difícil, a gente precisa trabalhar muito, ter muito autoconhecimento e estudar muito pra isso. Não é uma coisa que assim, ou você tem ou você não tem. Tem pessoas que têm uma predisposição pra isso, só que acho que estudando a gente consegue melhorar muito. Gestão de tempo, se você não sabe gerir seu tempo, seu time não vai saber também. Se você é aquele líder que tá sempre sem tempo também, nunca tem tempo para ouvir, tá sempre em reunião, seu time vai adotar essa cultura também, que é aquela cultura do não tenho tempo. Não tem tempo. Isso prejudica muito a organização. E a comunicação também dentro da equipe, né? Muito. Se ninguém tem tempo, ninguém se conversa, então ninguém faz nada. O alinhamento fica... Vamos cada um trabalhar na sua e tá tudo bem. Então, acho que não é bem assim. Então, hoje também tem muitas ferramentas para gestão de tempo. Eu mesmo uso várias, que ajudam muito. Eu acho que é basicamente isso. Legal. Não, mas já é bastante coisa. Eu acho que, querendo ou não, realmente, é a questão dos hard skills e dos soft skills que você tem que ter. Exatamente. Não basta só o ferramental, não basta só o comportamental. Se você não une os dois, vai ficar incompleto. Exatamente. Você tem que entender aonde está o seu gap e ir atrás. Vai buscar, pega um profissional que você se espelha, ou um curso, não sei. A gente tem que ir atrás. Hoje não dá pra ficar esperando muito, não. Isso é verdade. Vamos lá. O avanço da tecnologia tem sido cada vez mais forte, como a gente já falou aqui, né? E tá ganhando muito espaço na operação de vendas, no dia a dia mesmo de vendas. Sim. Nesse cenário, o que você acredita que ainda é uma constante comparado à época que a tecnologia não era tão forte? Assim, o que, independente de ter ou não tecnologia, não muda quando a gente pensa em vendas. Em gestão, né, de vendas também. Falando um pouco de gestão de vendas, acho que uma coisa que nunca muda, nunca vai mudar e infelizmente mudou muito pouco é o feedback. Então, de novo, né? B2B, mas a gente tá falando com pessoas, no final do dia quem traz os resultados são essas pessoas. Se eu não tenho um time motivado e engajado, vai ser muito difícil ter os resultados no final do dia. E para ter um time motivado e engajado, eu preciso falar para essa pessoa aonde que ela tá acertando, aonde que ela tá errando. Então, hoje eu vejo assim, se dá muito pouco feedback, ou quase não se faz. Quando se faz, é porque a companhia mandou naquela avaliação 360 semestral da empresa, ou na avaliação de performance, ou é um feedback super formal, um one-on-one marcado ali, super robótico, que eu tenho que fazer dessa forma ou daquela forma. E isso pouco funciona. Então, lá atrás já não funcionava e hoje a gente está aprimorando muito pouco ele. Né? A gente, tudo bem, ele até mudou de nome, agora falam feed forward, né? Não pode mais olhar para trás, tem que ser para frente. Então, mas assim, a forma de fazer e a constância, ela praticamente não existe, né? E hoje, se você tem estudos que falam que 75% da satisfação dos funcionários são funcionários que recebem feedback constante.
Então, tem até uma pessoa que trabalha comigo que ela fala que o feedback bom, ela chama de feedback pão quentinho. Que é aquele feedback que é feito na hora. O pão Sim. não pode esfriar. Então, o gestor tá ali, ele viu que a pessoa não teve uma atitude muito boa, não tá adequada com a cultura da empresa. Ou o pitch não tá muito bom, ela tá vendendo um produto de forma errada. Eu preciso falar na hora. Não adianta você falar daqui Eu não 3 posso semanas esperar. quando tiver marcado. Deixa eu ver quando que tá marcado aqui meu feedback. Não vai, você vai esquecer. Sim. Você não vai conseguir compilar tudo. E aí, se você esperar, por exemplo, um trimestre, um semestre pra falar aquilo, às vezes você já tá com a sua decisão tomada. Você já não quer mais aquela pessoa no seu time, porque você não teve paciência pra fazer os ajustes pequenos do dia a dia. Então, E a pessoa às vezes nem sabe que tá ela não errando, sabe. né? Porque se você não contou em 6 meses, ela tá adotando aquela prática nos últimos 6 meses. Se ela tá fazendo aquilo, é porque ela não sabe. É assim, ninguém sai de casa pra não dar o seu melhor. Claro. Ninguém acorda cedo, se troca, tal, pra ir lá e fazer de qualquer forma. Ela acha que ela tá fazendo o melhor dela. Então você precisa falar onde que ela tá acertando, onde que ela tá errando. Isso não pode ser uma vez no semestre. Porque você já perdeu muito com isso, o time já perdeu, a organização já perdeu, já custou muito caro. Então, acho que isso é uma constante que nunca vai mudar, mas que tem que ser muito aprimorada. Entendi. Bom, é uma boa. Aqui mesmo no Agenda a gente tem essa constância justamente porque justamente a história do pão quentinho. Não adianta não esfriar. pode esfriar. Esfriou, a gente já esqueceu, principalmente com essa correria que é rotina de vendas. Você pensa que você fala com vários clientes, às vezes você, para esse vendedor externo ainda vai, volta. Se você for esperar 1 mês, 2 para falar, já era. Tá. Você já passou por algum processo de adoção de novas ferramentas com o seu time agora na Log ou com times anteriores? Já passei bastante. E como é que Adoção, foi esse troca. processo? Como é que foi seu plano de ação, né? Como é que foi ali seu passo 3 que você falou no começo da palestra? Como é que foi? Ok, temos um novo cenário, o que a gente faz a respeito dele? Legal. Não vai ser fácil, nunca é super difícil mesmo. Mas o que eu acho que funciona muito, de novo, é o gestor estar junto, é sair de trás da mesa, parar de responder e-mail de tentar limpar a caixa de entrada, que não vai funcionar. Então você tem que estar junto com o time e dar muita segurança. Então nenhuma mudança é fácil, ninguém no final gosta da mudança no começo, depois você fala, nossa, realmente foi muito melhor. Né? Mas no começo todo mundo tem um pouco de resistência e um pouco de medo, né? Que é o desconhecido, todo mundo às vezes tem um pouquinho de insegurança. Então se o gestor tá ali junto, passando segurança e entendendo, ó, pessoal, a gente vai errar, vai dar ruim várias vezes, a gente vai ver quais são as melhorias, a gente vai ajustar, envolver todo mundo no processo, né? Legal, então a gente adotou uma nova ferramenta, vocês não gostaram disso, vamos fazer essa sugestão? Quais os pontos? O que precisa melhorar? Então tá bom, vamos usar essa parte que o gestor precisa estar junto. Então, se ele não tiver, ele não vai entender os pontos de melhoria, ele não vai saber como maximizar o potencial de cada um nessa ferramenta e vai ser mais difícil ainda. Então, precisa ser hands-on, precisa estar junto com o time, precisa ter, de novo, paciência, resiliência e mão na massa, assim. Não é fácil mesmo. Já passei, o resultado cai, atrapalha muito no começo, mas depois faz muito sentido. Então, assim, as pessoas vêm depois, então passar muita segurança pro time, que vai dar certo e vai dar. Uma hora dá. Então, assim, eu tenho que confiar. O gestor tem que passar bastante confiança. Se as pessoas ficarem perdidas, ninguém... Ele é o ponto de referência ali do time, né? E, bom, você falou que você, nessa transição de ferramentas, adoção de ferramentas, você teve resultados que caíram antes de voltar a subir. Como é que você motivou os seus vendedores nesse pequeno período? Porque deve ser um tanto desesperador para o vendedor. Ele tá lá tranquilo na rotina, aí troca alguma coisa que é muito parte da rotina dele, ele já fica um pouco desconfiado. E aí o resultado começa a cair, aí deve ser muito mais complicado para fazer. Não, tá tudo bem, tá dentro do controle. Eu acho que uma dica boa é você se anteceder. Então, todo mundo sabe que qualquer mudança, seja de time, de gestor, de ferramentas, novas tecnologias, vai prejudicar um pouco o resultado, porque a pessoa vai tirar um tempo ali, às vezes que ela estava vendendo para preencher um CRM ou para entender a ferramenta, ela vai ter que fazer muito treinamento, então vai prejudicar um pouco. Então, para mim é se anteceder. Então, se eu sei que vai prejudicar, o que eu vou fazer antes?
eu vou dobrar minha lista de oportunidades aqui, ou já vou garantir. Ou não, eu vou entender. Então, se a gente sabe o que vai acontecer, se a gente consegue, né, premeditar, fica muito mais fácil a gente lidar com isso. Quando é uma surpresa, realmente dá aquela desmotivada em todo mundo. Mas acho que se a gente consegue antecipar e saber o que vai acontecer e tomar ações em relação a isso, fica muito mais suave essa transição. Entendi. Mais uma pergunta aqui. Você já teve algum vendedor que tinha uma alta performance, belíssimos resultados, mas que na parte do ferramental não era um vendedor que estava muito disposto ali a preencher um CRM, a estar mais focado no uso dessas ferramentas? Sim, eu acho. Como lidar com esse vendedor? Porque ele tá tendo bons resultados, mas ele tá pecando em algumas outras coisas. Como é que equilibra isso? Na verdade, a maioria dos bons vendedores não gosta de ferramenta. Incrível. Eu acho que tem muito pensamento do eu já tô fazendo bem Exatamente, sem a ferramenta. Eu já tô brilhando aqui. Sem... Pra que eu vou fazer isso? Né? Mas eu acho que isso é normal, acontece. A gente tem que mostrar pra ele. Esse vendedor, ele quer vender, ele já bate meta, né? Então ele é movido a números. Se a gente mostrar pra ele que ele vai performar melhor ainda, que ele vai potencializar os resultados dele, que ele vai ganhar mais dinheiro com essa ferramenta, ele vai fazer. Só que não adianta só falar, né? Então falar, todo mundo fala. A gente precisa mostrar na prática, mostrar cases, fazer ele confiar em você e entender que aquilo vai ajudar. Pode ser que é o que eu falei, aquele no começo, né? Então sempre que você vê a curva fazer assim, depois assim, dá um desespero. Mas depois ela fica constante, vale a pena. Então você precisa mostrar para ele na prática, com cases de sucesso, por que aquilo vai fazer ele vender mais, ele ser reconhecido, ele ganhar mais dinheiro. E se você conseguir mostrar isso na prática, vai funcionar, ele vai fazer, né? Mas de novo, paciência e resiliência. Mas dá certo, dá pra fazer. Boa. Mas e no caso de não ter cases? Você não tem um case ali da sua empresa, você pegaria cases de mercado outro, mesmo? Um case de mercado, chamaria alguém externo pra vir contar uma história, um vendedor, pra mostrar pra ele, explicar exatamente, provar por A mais B, mostrar em números ali. Ele precisa olhar aquilo na prática. Não adianta só um PowerPoint lindo, maravilhoso, mostrando um gráfico subindo. Ele não vai acreditar, o vendedor ele é muito cético, ele não vai abandonar o que ele está fazendo, se está dando certo, para adotar uma coisa nova se ele não acredita. Claro. Então, o que faz sentido. O que faz sentido. Mas... Exatamente. Mas eu já tive vários casos de vendedores e no começo eles ficam bravos e eles não querem, eles são bem resistentes, mas depois que eles vêm dar certo, eles vêm te agradecer. E é muito bacana, assim. Bacana. Bom, as perguntas aqui, elas terminaram. Então eu vou deixar o espaço aberto se você tiver mais alguma dica de liderança, mais alguma sugestão aí de como realmente levar os vendedores, né, a essa máxima performance, esse máximo resultado com as boas práticas de liderança. Fica à vontade. Acho que eu vou falar o que eu falo muito no meu dia a dia. Sou a chata, bater na mesma tecla, só falo a mesma coisa, mas eu vou falar de novo. Hoje eu vejo muito líder, gestor, coordenador, seja qualquer nível de liderança, atrás da mesa. Então a gente tem que sair de trás da mesa e ficar com a equipe. Então às vezes eu vejo lá um gestor, né, assim, parece aquele meme do gatinho trabalhando igual um louco. O que você tá fazendo? Não, tô cheio de e-mails aqui, eu tô limpando a minha caixa de entrada. Então, assim, é a hora disso. Será que essa é a tarde? Tá todo mundo ali trabalhando, pegando fogo. É a melhor hora de você fazer isso? Com certeza não. Então, assim, você tem que estar com o seu time. Você precisa estar ali junto, motivando, entendendo, ajudando, treinando. Não adianta. Então, tem gente que fica o dia inteiro atrás da mesa e você vai ver no final do dia o que você fez. Impactou realmente pro negócio? Como que eu agreguei pro meu time? Não dá. Então a gente precisa se programar para, óbvio, a gente tem papelada para fazer, a gente tem caixa de entrada com 1000 e-mails para responder, Slack, todos os tipos de comunicação, sobe todas as notificações. Mas a gente não pode deixar se consumir por isso, a gente precisa estar com o time e aí ter os horários que a gente vai realmente resolver as coisas, aprovar as coisas, etc. Eu não posso usar o horário que eu deveria estar com o meu time e ficar atrás da mesa porque eles estão ali precisando de você. Então eu falo muito isso, sai de trás da mesa, vai ficar com o seu time, não fica limpando caixa de entrada, pelo amor de Deus, às 15h. Prejudica muito o negócio. Então essa é a minha dica, assim, tenho falado muito isso
E quando eu vejo que a pessoa escuta, ela sai realmente de trás, a gente consegue resultados extraordinários mesmo. Ah, bacana. Daniela, muito obrigada. Imagina, muito obrigada a você pelo convite. Imagina. Pessoal, e não se esqueçam, hoje é o último dia de palestras, mas a Daniela foi só a primeira, então a gente ainda tem 3 palestras para fechar o dia e fechar o evento, então eu conto com a participação de vocês, tudo bem? Tchau, tchau, obrigada.